Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cíntia Barros, sou médica endocrinologista e hoje nós vamos bater um papo bem interessante sobre um tema que sempre me perguntam. Lá nas redes sociais, no meu Instagram ou no consultório, as pessoas têm muitas dúvidas, ficam com vários questionamentos em relação ao tratamento medicamentoso da obesidade. Esse é um tema interessante e hoje nós vamos focar nas 3 principais medicações que são indicadas para o tratamento da obesidade em bula aqui no nosso país. A primeira medicação que eu vou falar é sobre uma medicação que muitas pessoas não valorizam tanto, que é o Orlistat. Eu vou explicar a vocês por que eu acho bem interessante. Para começar, eu quero exemplificar o uso do Orlistat com uma paciente que eu atendi há exatamente 2 dias atrás no consultório. É uma menina de 17 anos que foi para mim a primeira vez há 4 meses aproximadamente, com um peso de 108 quilos. Na segunda consulta, 2 meses após, ela estava pesando 104 quilos. E na quarta-feira, quando eu a atendi no consultório, ela estava pesando 104 quilos. Então, em 4 meses, ela conseguiu perder 8 quilos fazendo dieta, ainda não está se exercitando, que não é o ideal. Sempre que você começa a fazer um processo de emagrecimento, que você começa a fazer uma dieta, é interessante você associar também uma atividade física para acelerar o metabolismo, para aumentar esse gasto energético e assim ter um bom resultado da dieta, né? Um bom resultado com o esforço que você vem fazendo. Bom, essa paciente ela ainda não está se exercitando, mas ela fez uma reeducação alimentar, ela já modificou algumas coisas na sua alimentação e ela iniciou o uso do Orlistat e eliminou 8 quilos. Eu fiquei muito feliz, né, com esse resultado e ela também ficou bastante feliz, né? Ela me falou assim: doutora, eu ainda não vi tanto impacto em relação à aparência, porque eu sei que realmente eu estava pesando muito, 108 quilos para minha altura, né? Ela é uma paciente que não é muito alta, então 108 quilos para ela realmente é um peso bem elevado. Mas ela ficou muito feliz com o resultado que foi evidenciado na balança, né? Esses 8 quilos. E foi gratificante assim para mim, principalmente pela experiência de usar uma droga que talvez não seja tão valorizada. Muitas pessoas acham assim, não perde muito com Orlistat e acaba não prescrevendo. E essa paciente veio para me mostrar que realmente cada paciente é um paciente que a gente precisa testar para ter certeza, para ver o real benefício da droga. E foi gratificante ter essa resposta com essa paciente. Bom, mas o que o Orlistat faz? O Orlistat, ele simplesmente reduz a absorção de gordura no trato gastrointestinal. Então, ele bloqueia em torno de 30% da lipase intestinal, que é a enzima responsável pela reabsorção de toda a gordura do alimento, né? Que tá ali passando pelo tubo gastrointestinal. Então, 30% da lipase intestinal é bloqueada, portanto, vai reduzir mais ou menos 30%, 40%, dependendo do paciente, a menos de absorção da gordura. Com isso, é como se o paciente tivesse comido bem menos do que realmente ele comeu. Então, para pessoas que não fazem uma dieta restritiva ou que ainda comem queijo, gordura, alguma coisa assim, né, mais gordurosa, é um medicamento que se torna bastante interessante. Consequentemente, a pessoa vai visualizar, né, nas fezes aquela gordura, às vezes até na água do vaso sanitário, né, quando vai evacuar, ver aquele óleo, né, ali sobrenadando na água. Então, é uma medicação que eu pessoalmente acho muito interessante pelo fato dela não ser absorvida pela corrente sanguínea. Então, toda a ação do Orlistat acontece no tubo gastrointestinal, né? Principalmente ali na região do duodeno, onde é absorvida a gordura.
Então, essa medicação, ela não tem contraindicação para pessoas que, por exemplo, usam outras medicações. Ela não vai agir no sistema nervoso central. Então, ela se torna uma medicação que a gente pode usar bem mais tranquilamente, sabendo que provavelmente não vai ter nenhum efeito colateral, a não ser realmente efeitos colaterais a nível intestinal. Então, claro, algumas pessoas podem apresentar flatulência, né, aumento de gases, algumas pessoas queixam de desconforto abdominal, mas assim, as pessoas que realmente param de usar a medicação por conta de um efeito adverso, geralmente é pela esteatorreia, ou seja, perda de gordura espontaneamente. Então, tem pessoas que falam assim, eu saí e sujei minha roupa, sujei minha peça íntima, ficou com aquele óleo, com aquela perda, né, fecal, aquela perda de gordura, que acaba sendo bastante constrangedor. Mas assim, isso não é tão comum. A maioria das pessoas que usam Orlistat não vão apresentar esteatorreia, não vão apresentar perda espontânea de gordura. Então, é um medicamento, como eu falei, que a maioria das pessoas toleram bem, pode ter uma resposta boa, como eu expliquei, né, da minha paciente que em 4 meses perdeu 8 quilos, a gente considera uma ótima resposta. E tem essa vantagem de poder ser usado associado a outras medicações, por exemplo, pessoas que têm depressão, ansiedade, que usam várias medicações e muitas vezes a gente fica assim de mãos atadas, né, porque não pode associar algum inibidor de apetite, por exemplo, então seria uma boa opção o Orlistat. Para aqueles pacientes que também apresentam obstipação crônica, é um medicamento bem interessante, né? Porque deixa o intestino mais solto. Então, eu tenho pacientes assim que falam, ai, doutora, eu adoro essa medicação porque eu tenho uma obstipação crônica, então com esse medicamento meu intestino fica mais soltinho. Então, os pacientes realmente gostam bastante. A segunda medicação é a sibutramina. Eu nem sei te dizer quantos pacientes eu tenho usando a sibutramina, mas eu te garanto que são centenas. Com certeza eu tenho centenas de pacientes usando sibutramina. É uma droga que eu prescrevo bastante. Eu gosto bastante do resultado da sibutramina. Ela é uma medicação bem diferente do Orlistat, né? Que tá ali mais focado no intestino. A sibutramina não, ela tem um efeito sistêmico, tem um efeito especialmente a nível do sistema nervoso central. Então ela reduz a recaptação de 3 neurotransmissores importantes do sistema nervoso central, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. O que acontece? Esses 3 neurotransmissores vão ficar por mais tempo e em maior quantidade circulando ali, né, entre os neurônios, e isso vai aumentar a saciedade. Ou seja, o paciente, a pessoa, né, que está usando, pode até sentir fome, mas com bem menos quantidade de alimento, ela se sente satisfeita, se sente saciada e não consegue comer muito. Além disso, ele tem um efeito em acelerar o metabolismo, aumentando um pouco o gasto energético, e isso vai facilitar a redução de peso, tanto pela aceleração do metabolismo, como também pela redução da fome, pelo aumento da saciedade, né? A sibutramina, em geral, é um medicamento bem tolerado, então a maioria das pessoas que tomam não sentem absolutamente nada. Porém, é uma medicação que ela deve ser sempre prescrita pelo médico. E esse médico, ele deve avaliar se existe alguma contraindicação, se aquele paciente é um paciente realmente apto para usar a sibutramina. Então, não é qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer situação que pode usar esse medicamento. Para o uso da sibutramina, o paciente ele deve ser avaliado. O paciente deve ter sua pressão arterial mensurada, a frequência cardíaca. Ele deve ser bem avaliado, né? Bem examinado, para que assim a gente possa garantir da melhor maneira possível que o paciente tenha menos efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais da sibutramina são boca seca, então muitos pacientes referem, né, que os lábios ficam ressecados e que ficam obstipados também, ou seja, com dificuldade para evacuar. Para esses pacientes, a gente recomenda que beba bastante água, né, que se hidrate bastante.
e que aumente a ingestão de fibras alimentares, né? Isso normalmente melhora esses sintomas. Lembrando que as pessoas que fazem essa síndrome seca, né, de lábios secos, pele seca, mucosa seca e obstipação, normalmente são as pessoas que mais perdem peso, porque são as pessoas que realmente a medicação está conseguindo agir no sistema nervoso central. Então, são melhores respondedores, tá? Um outro efeito colateral que alguns pacientes se referem é a questão da insônia, que normalmente melhora, passa depois de alguns dias de uso. E o terceiro é um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Mas esse aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial é algo muito discreto, que num paciente, por exemplo, jovem, que não tem nenhuma cardiopatia, que não tem nenhuma complicação, não vai fazer muita diferença, né? Claro, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que usam a sibutramina e se sentem angustiadas, agitadas, sentem palpitação. Eu já tive alguns casos assim, foram poucos, mas eu já tive alguns casos que eu precisei realmente suspender a medicação, porque, por exemplo, teve uma paciente que eu lembro bem, a pressão dela aumentou bastante. Alguns, a frequência cardíaca aumentou, sentiu um desconforto torácico, sentiu a palpitação e a gente acabou optando por suspender a medicação. Mas eu vou repetir, isso não é o mais comum, tá, gente? A maioria das pessoas que usam sibutramina se dão muito bem, não sentem nada, não tem nenhum efeito colateral e tem uma boa resposta em relação ao peso. Alguns estudos mostram que a sibutramina pode ajudar a pessoa a eliminar uma média de 10 quilos em 6 meses. Mas a gente considera sucesso do tratamento uma perda ponderal de no mínimo 2 quilos por mês. Então, normalmente quando o paciente vai ao médico, a gente prescreve, é uma receita controlada, uma receita B2, né, aquela receitinha azul, e a gente prescreve para 60 dias, né, que é o máximo que a Anvisa libera. E o paciente deve retornar então, após 2 meses, para reavaliação e uma nova receita, tá? Então, nesse período de 2 meses, a gente espera que o paciente perca no mínimo 4 quilos, que seria 2 quilos por mês, tá? Aí a gente considera que o tratamento está sendo um sucesso, que o paciente está respondendo muito bem. Uma outra meta é que o paciente perca 5% do seu peso inicial em 3 meses e 10% do seu peso inicial em 6 meses. Ou seja, aquele paciente que tem 100 quilos, por exemplo, ele deve perder pelo menos 10 quilos no período de 6 meses, que seria o equivalente a 10%, certo? Então, assim, eu pessoalmente gosto muito do efeito da sibutramina. Como eu falei pra vocês, tem centenas de pacientes usando a sibutramina. E, em geral, eu vejo uma resposta muito boa. Além disso, é uma droga relativamente barata, tá? Hoje a gente pode comprar uma caixa de sibutramina, dependendo da marca, a partir de R$30, R$40. O paciente perfeitamente consegue encontrar em qualquer farmácia, tá certo? Uma associação bastante comum e que é bem interessante é a associação da sibutramina com o Orlistat, isso mesmo. Já que a sibutramina tem como um dos seus efeitos colaterais essa síndrome seca, de obstipação, né, de ficar com as fezes mais ressecadas, e lembre-se que o Orlistat faz um efeito contrário, né, como ela elimina as fezes com maior percentual de gordura, então essas fezes ficam mais pastosas, o intestino fica mais solto e acaba compensando. Além disso, parece haver um efeito meio que sinérgico, é como se o Orlistat ajudasse a sibutramina a agir de maneira mais efetiva, mais eficaz. Então é uma associação bem interessante. Se o paciente tiver condições financeiras, né, e não tiver nenhum efeito colateral com o uso de cada uma das drogas, essa associação é bastante interessante também. E a terceira droga, que é aprovada em bula aqui no Brasil para o uso do tratamento da obesidade, é a liraglutida. A liraglutida é um análogo do GLP-1, né? Que é um hormônio que o intestino, todos nós produzimos, nosso intestino produz quando ingerimos o alimento. Então, todas as vezes que você come, todas as vezes que eu como, que o alimento vai passando pelo trato gastrointestinal,
o nosso intestino produz o GLP-1. Esse hormônio ele vai agir no sistema nervoso central, sinalizando para o nosso cérebro que o alimento está entrando e que daqui a pouco já pode sinalizar a saciedade. Então, ele age no centro da fome, diminuindo a fome, aumentando a saciedade, para que a gente ceda, para que a gente pare de comer, né? Para que a gente não coma em excesso. Além disso, a liraglutida vai agir também no pâncreas, estimulando a produção de insulina pelo pâncreas, mas uma quantidade adequada de acordo com o alimento, de acordo com a quantidade de alimentos que ingerimos. É uma medicação bem interessante, é injetável, deve ser aplicada diariamente. Geralmente a gente orienta o paciente a aplicar na barriga ou na coxa, também pode ser aplicado no braço, né? Mas acredito que a maioria das pessoas acaba por aplicar na barriguinha mesmo. Não se preocupe, apesar de ser injetável, a agulha é muito pequenininha, muito fininha, praticamente indolor. Dificilmente alguém que usa liraglutida queixa de dor. Eu mesma não conheço ninguém que tenha parado a medicação ou, né, desistido da medicação pelo fato de ser injetável. Normalmente o que a gente vê de reclamação ou de paciente que para de usar a liraglutida é por conta do preço. Não é uma medicação barata, né? É uma medicação relativamente alta e que tem uma dose que é ajustável, vai se ajustando, né? Vai progredindo semanalmente. Então a gente começa a liraglutida rodando o êmbolozinho da caneta até 0,6. Então durante uma semana é aplicado 0,6. Após uma semana a gente aumenta para 1,2. E mais uma semana o paciente fica aplicando diariamente a dose de 1,2. Depois vai para 1,8. Depois 2,4 e finalmente 3. Então semanalmente essa dose é ajustada até chegar na dose de 3 miligramas, que é a dose realmente efetiva. Então, para aquelas pessoas que estão usando liraglutida, muita gente fala assim para mim: ai, doutora, já tô na 3ª semana, ainda não perdi peso, ainda não tô vendo essa redução do apetite e tal. E as pessoas muitas vezes ficam angustiadas porque pensam assim: nossa, eu tô usando uma medicação cara e até agora ainda não fez efeito. Mas lembre-se que a dose mais efetiva, né, para o tratamento da obesidade é a dose de 3 miligramas, né? Então, as primeiras semanas, enquanto você está usando a dose de 0,6, 1,2, 1,8, realmente você não vai ver um bom resultado. Mas, doutora Cíntia, por que precisa começar com essa dose tão pequenininha, já que ela não é eficaz? É porque essa medicação, ela tem um efeito colateral importante, que é a náusea. Alguns pacientes reclamam de refluxo gastroesofágico, né? De um desconforto abdominal, de flatulência. Então essa parte de efeitos colaterais a nível gastrointestinal é importante. E quando a gente começa com a dose menorzinha e vai ampliando progressivamente, a gente ajuda o paciente a se adaptar melhor àquela droga, ter menos efeito colateral, facilitar a aderência ao tratamento. Então é interessante, é importante usar da maneira que o médico prescreve, com essa dose progressiva, e tenha paciência que você vai chegar na sua dose de 3 miligramas. Lembrando que tem pacientes que já respondem com a dose de 1,8. Outros pacientes ainda não conseguem tolerar uma dose maior, usam 1,8, se mantém bem, mas quando aumenta para 2,4, 3, sentem muita náusea. Tem gente que acaba tendo vômitos e aí volta para a dose anterior de 1,8 e se mantém com 1,8 como uma resposta. Talvez a resposta não seja tão eficiente quanto teria com a dose de 3 miligramas, mas pode acontecer de perder peso sim com essa dose de 1,8, tá? A liraglutida, ela tem um efeito benéfico para o diabetes. Na verdade, aqui no Brasil nós temos a Victoza e a Saxenda. Ambas são liraglutida, tá? Com a diferença que a Victoza vai até a dose de 1,8, que é a dose recomendada para o tratamento de diabetes. E a Saxenda vai até a dose de 3 miligramas, e essa sim é a dose mais eficaz para o tratamento da obesidade.
mas é a mesma substância, tá? É uma droga que hoje tem sido considerada a melhor. Eu não gosto muito de rotular assim como a melhor, porque assim, na minha prática, né, o que é que eu percebo? Tem pacientes que respondem muito bem à liraglutida. Eu lembro assim de um engenheiro que ele perdeu 20 quilos em 2 meses usando a liraglutida. Ele teve uma resposta assim muito expressiva. Eu tenho uma enfermeira que eu também lembro bem assim dessa enfermeira. Ela perdeu 8 quilos em 2 meses usando a liraglutida. Mas eu tenho um paciente que perdeu apenas 1 quilo. Eu já tive paciente que não perdeu absolutamente nada. Já tive pacientes que perderam apenas 3, 4 quilos. E já tive pacientes que, por exemplo, esse caso que eu contei pra vocês, né, da menina de 17 anos que perdeu 4 quilos usando o Orlistat. Então, para ela, o Orlistat foi muito bom, ela teve uma resposta muito boa. Talvez se eu passasse liraglutida, ela não tivesse uma resposta tão boa assim. Então, eu não gosto muito de rotular assim, essa é a melhor medicação. Mas o que eu posso te dizer é que quando a gente estuda a fisiopatologia da obesidade, ou seja, quando a gente estuda as alterações que acontecem a nível hormonal, a nível hipotalâmico, né, como causa de obesidade, a liraglutida parece ser realmente a droga mais interessante para o tratamento da obesidade, tá? Mas vou enfatizar bem isso. Não estou dizendo que a liraglutida é a melhor. Mas, aparentemente, em relação ao mecanismo da obesidade, ela talvez seja a droga que mais trate essa fisiopatologia, que seja um medicamento que esteja mais próximo a realmente agir no centro da fome, a reagir no hipotálamo, que é realmente a glândula responsável, né, a área cerebral responsável pelo controle hormonal e pelo controle do peso também, tá certo? Bom, essas 3 drogas são drogas aprovadas aqui no Brasil para o tratamento da obesidade, né? São drogas bem interessantes. Como eu falei, alguns pacientes respondem melhor com uma, outros respondem melhor que outra. Como saber, doutora, qual é a melhor para o meu caso? A gente não tem como adivinhar, né? Então, a melhor droga para o seu caso, você só vai saber quando você usar aquela droga. Então, a recomendação é sempre o seguinte. Se você, por exemplo, já usou sibutramina no passado, teve uma boa resposta e hoje você quer recomeçar o tratamento da obesidade, não tem por que você testar uma outra droga neste momento. O mais sensato é você usar novamente aquilo que você já usou no passado, que você viu que não tem tantos efeitos colaterais, que você se adaptou bem, que você teve uma boa resposta. Aí sim, você usa essa droga e se for necessário, ou se você não tiver uma boa resposta, aí seu endócrino poderá trocar ou simplesmente associar, tá? A gente pode usar perfeitamente 2, 3 drogas para o tratamento da obesidade sem nenhum problema, tá? Assim como, por exemplo, para a pressão arterial alta, né, na hipertensão arterial, os cardiologistas muitas vezes prescrevem 2, 3, 4 drogas para o controle da pressão. Então, por que não para o tratamento da obesidade com uma doença tão complexa, né, que tem tantas alterações no corpo? Muitas vezes uma droga só não tem uma boa resposta e é perfeitamente viável, perfeitamente inteligente fazer a associação de drogas. Então, se você já usou uma droga e vai recomeçar o tratamento, o ideal realmente é começar da droga que você já conhece e trocar se for necessário, tá certo? Lembrando que a associação ela é perfeitamente viável, mas deve ser sempre feita com o aval do seu médico, do seu endocrinologista, tá bom? Bom, espero que eu tenha tirado as principais dúvidas relacionadas com medicação anti-obesidade. Nós temos outras drogas que nós chamamos de off-label, são drogas que não estão registradas em bula, que é para o tratamento da obesidade, mas são bastante utilizadas, bem sacramentadas, né, de que realmente funciona para o tratamento da perda de peso. Mas essas drogas nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Se você ficou com alguma dúvida,
deixa aí nos comentários, eu faço questão de responder. Manda pra mim mensagem. Me segue nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu publico diariamente dicas, orientações, vídeos interessantes para te ajudar a perder peso, para te ajudar a controlar o peso, para que você tenha uma vida mais feliz, mais saudável e possa viver tudo que você merece viver de forma saudável, de forma feliz, de forma completa, de forma leve, de forma maravilhosa. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.